Para comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. Eu cheguei aqui em janeiro de 72, eu e meu esposo. Ele já tinha vindo um período anterior e nós éramos professores da Universidade Federal de Santa Maria. Deixamos a universidade e eu continuei aqui no CEUD e o meu esposo foi trabalhar na iniciativa particular. Esse era o CEUD quando eu cheguei. Vocês podem observar, não tinha um pingo de asfalto, né? E hoje se transformou a sede da reitoria da UFGD. Aí vim para cá, para Dourados, existia uma infraestrutura bastante precária, né? Como todo mundo sabe, a ausência de telefones. Para telefonar muitas vezes era mais rápido, você ia a Campo Grande. E não tinha também asfalto até uma parte de Campo Grande, a gente atolava algumas vezes. Mas, por outro lado, a gente teve uma grande oportunidade. Uma oportunidade também de ser pioneiro. Eu considero pioneiro aquelas pessoas que se deixam chicotear pelas dificuldades, né? São os que abrem caminho, e eu acho que os pioneiros surgem a cada instante. Né, em diversas áreas, em diversos aspectos, são sempre aquelas pessoas que abrem caminho para que os outros possam trilhar de uma maneira mais acessível. E eu recordo que na época se usava um lenço amarrado, assim, os lencinhos. Muitas vezes eu tirei o meu lenço para limpar os faróis do carro, porque o barro tomava conta à noite, a gente não tinha iluminação para voltar de Campo Grande. Então, mas eu me impressionei com as mulheres. Há pouco tempo escrevi As Mulheres de Fibra, Graça e Beleza. A Dona Loca era uma exímia declamadora e estava há muitos anos no asilo. A Dona Lloyd Bonfim estava na Missão Evangélica Kaiowá, fazendo tijolos até com as mãos para o Hospital Porta da Esperança. A Dona Fife Bussuan já estava uns 10 anos lar do menor. A Jaci Silva era uma enfermeira assim, padrão. A Clori Benedete de Freitas era a nossa primeira agrônoma mulher formada no Rio de Janeiro, também era um destaque. Dona Anita Kobayashi, que faleceu até há pouco, era uma comerciante que viajava, trazia assim, coisas de primeiríssima. Ela também, a Dona Sônia, a mãe do Emanuel Marinho. Então, eu fiquei assim impressionada com a competência e os vários setores, principalmente os ligados assim, aos benefícios para a população, estavam com as mulheres. É claro que também amei ouvir seu Juca de Matos com aquela voz rouca, e sabe o que ele me dizia? E daí, guria, você lembra? Eu adorava ir para Ponta Porã, porque lá as paraguaias usavam uns brincos que pareciam carreta. O seu Rocha, né, seu Nhonhô, foi comigo a Brasília, depois para a divisão do Estado. Então foram pessoas assim que me ajudaram a crescer. Gostaria de destacar também a Dona Ercília Pompeu, com um coração generosíssimo na época, né, ajudando as pessoas. Foi muito gratificante e eu agradeço a Dourados por isso. Os primeiros gaúchos que chegaram logo no início, né, em 1900, até um pouquinho antes de 1900, que veio, né, a Caravana dos Matos e tantos outros, né, eles já estavam aqui. Só que essa segunda leva de gaúchos já veio mais destinada para a agricultura, né? E eu continuei na educação. Eu tinha doutorado, até hoje alguns historiadores colocam que eu fui a primeira professora de todo o Mato Grosso que tinha curso de doutorado no exterior. Então era sempre um certo ibope, né? E eu acho que deu para a gente
participar de vários locais, da criação da nossa igreja luterana, do CTG, do grupo de escoteiro, em vários setores a gente hoje se vê, né, naquele trabalho. Minha trajetória na educação em Dourados, eu cheguei aqui, procurei, na época o Totó era prefeito, eu já escrevia, gostaria de testar uma cartilha, ele me indicou que eu pudesse ir até Água Boa, que eu encontraria crianças para testar a cartilha. Como não tinha prédio destinado à escola, eu fui até a igreja nos cedeu o espaço da própria igreja de São João Batista, e eu comecei testando uma cartilha lá, mas ao invés de ter 10, 20 alunos, nós tivemos 200 alunos, mais de 200 alunos. Aqui não existia o exército. Aí eu consegui com o exército de Ponta Porã, que eles vinham, faziam todos os exames de saúde nas crianças. O Glitz me emprestava os tratores para fazer arar a terra ali, para a gente fazer a horta. O Presotti era o gerente do Banco do Brasil, ele que pagava o barbeiro para as crianças. O Psorlins, através do genro dele que trabalhava nas Pernambucanas, marido da Rosa, ele dava o tecido. Então tinha, além da educação, tinha também toda uma assistência social. Essas crianças, elas tinham migrado da zona rural, que com a vinda dessa segunda leva dos gaúchos, muitas pessoas que colhiam, né, o feijão, os outros produtos na base da foicinha, da foice, essas coisas, ou arrancando algodão com a mão, esse pessoal perdeu seu espaço e migrou para a zona urbana. E é um dado importante que eu poderia, ainda dentro da educação, mas eu gostaria de destacar, que quando Dourados foi criado em 1935, ele tinha 14.688 quilômetros quadrados e abrange todos esses municípios. Eu destaquei aqui no mapa, por exemplo, esse aqui é um mapa do Mato Grosso do Sul, e eu peguei essa parte, isso aqui era Dourados. O tamanho de Dourados era esse, a época de 35. E hoje, Dourados é esse. Então, foi uma grande redução da área. E nesse reduzir a área, que nós tínhamos 14.688 quilômetros quadrados, e mais ou menos, segundo esse livro, 20 mil pessoas, nós reduzimos 72% a área. E ficou 4.086 vírgulas quebrados. Entretanto, se eu considero todo esse espaço, que tinha 20 mil habitantes na época, considerando não só esse destaque de hoje, Dourados, mas toda a região, a população pulou para 950% a mais. Se eu considerasse a população de todos esses municípios, possivelmente passaria de 2.000%. Naquela época, a densidade era 1,3 em toda a nossa região e também aqui, claro, em Dourados. Hoje, em Dourados, a densidade é 51,4. Mas isso é um fenômeno que não só acontece no Mato Grosso do Sul, em Dourados, porque em 1950 nós tínhamos no mundo 732 milhões de pessoas vivendo nas áreas urbanas. Hoje nós temos 32 bilhões. Então a população que era rural, hoje em Dourados, 92% vive na cidade e 8% na zona rural. E quando eu cheguei nessa etapa da educação que nós estávamos falando, quando eu cheguei aqui, começou esse movimento de vir da zona rural para a zona urbana, porque o avanço tecnológico, as máquinas, né? Você não precisava mais com a tua máquina de plantar milho manual, aradinho, passaram a ser máquinas. Esse pessoal veio em busca de melhores oportunidades na cidade. Era muito triste, assim, as mães dizendo, eu vim do sítio, lá tinha professor, agora estou aqui, não tenho um espaço para a gente, porque nas escolas nós não tínhamos prédio suficiente, não estávamos preparados para uma mudança assim tão brusca que Dourados sofreu. Aí depois eu fui, na minha trajetória de educação, eu fui secretária de educação e introduzimos, na época era a Secretaria de Educação e Cultura,
Aí nós introduzimos a Maratona do Fogo com o professor Bim, o Encontro de Corais, o museu, como que o museu foi organizado através de gincanas, até eu separei umas fotos aqui do museu, depois eu vejo aqui a dona Lloyd e esse pracinha entregando a medalha dele, que ele esteve na Itália, entregando a medalha à professora Luísa, eu, e a dona Diles, que entregou a roupa também do esposo, o seu Weimar, a dona Lloyd. Então, a gente teve algumas iniciativas, e algumas foram tão interessantes que eu vi agora, até foi lançado no Presidente Vargas, eles chamam por um outro nome, mas na verdade são classes de aceleração. Jovens que estão defasados cronologicamente com a série. Nós fizemos isso em 1970 e pouco, nós fizemos aqui em Dourados com autorização ainda do Conselho de Cuiabá, porque não tinha sido feita a divisão aqui. E aquelas crianças que tinham retardo pedagógico, uma defasagem, eles tinham 14 anos, estavam às vezes no segundo ano, segunda série primária. Então nós fizemos uma cartilha e umas professoras foram preparadas para isso. Com relação à qualificação dos professores também, eu acredito que Dourados foi pioneiro nos módulos. A SENEC, hoje é Campanha das Escolas da Comunidade, ela nos cedeu os módulos do núcleo comum. Porque o professor, na época, nós tínhamos assim, poderíamos contar nos dedos o número de professores que eram qualificados. Mas não é que eles não fossem bons. Pensa a Dona Tcheco, o seu Lorival, Dona Laurita, né? Tantas pessoas maravilhosas, mas não tinham a qualificação. E com eles não tendo a qualificação, eles eram considerados leigos e na prefeitura o salário era... Então o que nós fizemos? Nós fizemos os módulos, pegamos do núcleo comum e fizemos a parte pedagógica. Aí os professores uns vinham com charrete, outros vinham, né, das maneiras mais humildes, de 15 em 15 dias para tirar dúvidas. E eles ganharam um kit de material e foram fazendo o curso que era normal rural. E esses módulos deram tão certo que depois nós estendemos para 10, 15 municípios. Até a professora Cironice foi uma das que coordenou posteriormente, né? E lá no CEUD também sempre continuei, eu já licionei na minha vida há 45 anos. Quando eu penso que a Irene Raslan foi minha aluna, o Sultan, eu estava olhando uma foto antiga aqui do Lauro de Davi, que foi o meu aluno da primeira turma. A Bela Barros, a Marlene Moreno, a Dona Elisa Baldasso, a Vanusa, a Vera Gemo Carbonari, essa é a Generosa, essa professora Adir, essa é a Bela. Esse da primeira turma de pedagogia. E hoje eu me dedico a livros infantis, assim, que são bastante voltados para valores, de respeito à natureza e contribuem. E as escolas me convidam não só para contar livrinhos, história de livros infantis, levo máquinas antigas, ralador de mandioca, máquina de costura. Eu fico surpresa assim de levar as coisas das crianças não terem noção, porque eu levo também colchãozinho de palha, como era feito, rasgadinho, né? As coisas que se fazia. As crianças não sabiam que o milho tem cabelo. Uma das coisas que eu pudesse destacar era o respeito entre as pessoas. Eu sempre digo, uma cidade, um município não se constrói só com cimento, né? Não se constrói só com tijolos, com asfalto. Uma cidade que tenha uma unidade de respeito, que é uma comunidade, não um bando de pessoas que não se identificam, se faz com valores. Tenho saudade disso. Era de eu poder sair de casa, deixar minhas janelas abertas, né? E nada acontecer. E eu poder voltar do CEUD às 11, os cursos de ciências contábeis que eu licionava, ia até às 11, até eu guardar o material. Eu saía de lá à meia-noite, sem problema nenhum. Então, eu acho que eu trocaria todo o asfalto, eu trocaria tudo pela segurança, eu trocaria tudo isso
para não violência. Eu trocaria tudo isso pela paz. Aniversário de 80 anos de Dourados, que a gente faça tudo para resgatar a ocupação dos jovens, ocupação sadia, saudável. Eu acompanho às vezes crianças, as casas são minúsculas, o que eles têm é a televisão e muitas vezes não é tão educativa. Então eu acho que se nós queremos destacar Dourados, o que caracteriza Dourados? O que faz Dourados ser Dourados? É a sua gente. Por soja, milho, isso você planta em qualquer lugar. Dourados é a sua gente. E é essa gente que eu gostaria que os 80 anos de Dourados fosse um marco para a gente poder oferecer N oportunidades. Para que os jovens se sentissem valorizados. Eu gostaria muito que nós nos uníssemos em prol da educação. É claro que existia também mortes, mas é porque você tinha praticado alguma coisa muito grave, né? Como o seu Juca de Matos me relatava, dizia, eu vou a Ponta Porã para servir de jurado lá, e eu escuto lá dizendo, se você votar contra, você não passa o Rio Dourados, né? Isso também existia. Por exemplo, essa migração para a cidade foi muito brusca. A cidade, pelo trânsito, pelo ruído, pela poluição, por tudo isso, te causa estresse. As últimas administrações não têm ampliado esta área verde. Não estou me referindo às árvores nas ruas. Tivemos 2 parques que foram reservados, que é o Arnulfo Fioravante e o Antenor Martins, na década de 70, quando nós tínhamos uma população de 100 mil habitantes, sendo que 80 moravam na zona rural. E depois nós não ampliamos. Eu temo que esses espaços hoje, que podem aliviar as tensões, vão sendo absorvidos por construções. Ninguém faz nada sozinho. Se nós todos não nos unirmos em prol de Dourados, a gente não vai conseguir as coisas. Né? Dizer, não, isso é do prefeito. Não é o prefeito que joga casca de banana todo dia, essas coisas. Não é ele, né? Então, é a comunidade, porque a cidade está crescendo muito e muito rapidamente e esses espaços vão se tornando pequenos, né? Nós já precisaríamos ter reservado esses espaços lá no Guaicurus, né? E talvez, como nós vemos de vários locais diferentes, talvez a gente devesse trabalhar mais aspectos históricos, sociais, para a comunidade encontrar um elo de ligação. Quem diria que o prato preferido hoje no Mato Grosso do Sul fosse sobá? Quem iria imaginar que em Dourados, em 1935, alguém pudesse imaginar que em Dourados, dia 31 de outubro, as crianças fazem a festa do Halloween, né? E vão bater nas casas, que é uma coisa bem americana, né? Outra bem japonesa, mas isso dá as cores à nossa comunidade, né? Gostaria de dizer que eu considero que a nossa maior riqueza é o povo, é a nossa população, são as pessoas, independente das condições financeiras, porque todos são úteis e necessários. Você pode aprender de qualquer pessoa, todos contribuem, pode contribuir cada vez mais em benefício da comunidade. E eu gostaria de agradecer a Dourados, ao seu povo, que me acolheu há 44 anos atrás, já vivo mais em Dourados do que no Rio Grande do Sul, me acolheu, me deu espaço, me valorizou e propiciou. Se eu conseguir fazer alguma coisa, eu devo à comunidade de Dourados, que acreditou em mim. E eu e minha família, não é só em meu nome, mas da nossa família, a gente foi e é muito feliz em Dourados. Eu sou gaúcha, mas não trocaria meu Mato Grosso do Sul mais por nenhuma outra região. Muitas vezes as pessoas me perguntam, professora, por que a senhora continua em Dourados? É justamente isso, é o povo que nos segura, é o povo que nos dá guarida, né? É a nossa família, uma grande família. Tudo que vivemos é valorizado através de nossas memórias. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.